Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é: a caridade do MrBeast resolve ou esconde problemas? Então vamos falar um pouco sobre essa economia da caridade. Então vamos lá, gente. Nos últimos anos nós tivemos mudanças importantes. Nós tivemos uma mudança aqui em como o dinheiro ele é gerado. Também como esse dinheiro é justificado. E mais do que isso, como esse dinheiro é mantido. E no meio dessa mudança aqui tem uma coisa muito importante que é chamada a economia da atenção. E nessa economia da atenção aqui, o que vale não é só o produto, né? Mas o que vale muito é o tempo das pessoas, a capacidade das pessoas também de manter a atenção. E além disso, cara, as emoções que essas pessoas sentem, né? Tudo isso aqui vai ser igualmente importante se tu quer fazer uma grana. E cada um desses elementos aqui são dados ali, né, que podem ser coletados, podem ser medidos também. E aí podem ser vendidos também como mercadoria. E aí nesse cenário todo, o nosso amigo Jimmy Donaldson, que é conhecido aí como MrBeast, ele não é só um fenômeno cultural ou um caso de sucesso no YouTube, porque o cara construiu aqui, cara, um modelo de negócio novo, um império aí com centenas de milhões de inscritos no canal dele, receitas anuais aí na casa das centenas de milhões de dólares. E qual que é o modelo que ele encontrou que é muito interessante? É a produção de vídeos com custo muito alto, né? Não é qualquer um que consegue fazer isso aqui. Eu aqui na minha sala não consigo fazer esse troço. Ele vai ter também uma expansão agressiva como empresa também. Ele não vai ficar de bobeira nesse processo. E ele vai fazer uma outra coisa, cara, que é onde eu quero focar mais, que é o uso da filantropia em grande escala. E minha ideia é analisar esse modelo de negócio aqui. E a minha ideia vai ser a seguinte, ó, a caridade feita pelo MrBeast, que é conhecida aí como Beast Philanthropy, isso não funciona só como uma ajuda social ou altruísmo. Ela funciona como um grande modelo econômico. E aí, nesse modelo, o sofrimento das pessoas aqui, estou fazendo a pessoa arcadinha para demonstrar o sofrimento delas, né? Onde essas pessoas vão ter pobreza, vão ter falta de recursos, vai ter também ali tragédia. Tudo isso vai ser transformado em conteúdo que gera muito dinheiro e muito engajamento também. E isso tem muito a ver com o funcionamento dos algoritmos, porque o algoritmo de todas as plataformas vai favorecer ali conteúdo que mostra ali, né, uma solução rápida, é fácil de entender, gera emoção imediata. Só que esse algoritmo aqui, ele não vai curtir tanto, né, vou botar um xizinho em cima da setinha aqui, ele não vai curtir tanto conteúdo que fale sobre políticas públicas, por exemplo, ou que fale sobre a desigualdade estrutural, ou também mudanças de longo prazo, que sejam mudanças definitivas que beneficiem a sociedade de uma vez por todas. Então, o que eu quero dizer é que esse tipo de caridade aqui do MrBeast, ela não resolve o problema na raiz. Ela, na verdade, vai transformar o problema aqui em um produto para ser consumido. E eu quero investigar como esse modelo inteirinho funciona por dentro nesse vídeo. A gente vai entender como esse conteúdo é construído para prender atenção, como a estrutura também jurídica e financeira dos caras funciona, como que é o trabalho invisível ali por trás das produções também, e principalmente vamos falar sobre o papel ideológico dessa caridade toda aqui no nosso capitalismo atual. Então é toda essa loucura que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas sabe onde o MrBeast ainda não fez filantropia? É na nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis, malafaias. O apoio de vocês é fundamental, como vocês sabem, para que eu continue esse trabalho aqui, trabalhando na escala 1000/0 para trazer conteúdo massa para vocês. E se vocês querem receber vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos e ainda receber vídeos exclusivos, vai na nossa área de membros, clica no botãozinho, começa com 5 por mês. E como eu digo também, se não puder se tornar membro, tá tudo certo. Deixa o likezinho aí, isso já dá aquela moral. Também não deixa de se inscrever para não perder os próximos vídeos e vamos tocar a ficha aqui. Então vamos lá, gente. Para a gente entender a filantropia do MrBeast, então a gente precisa entender a base do negócio do cara, que é a economia da atenção e o próprio YouTube. Porque pensa só, o produto aqui é a atenção das pessoas, né? Como eu falei, essa atenção vai ser transformada ali em dados e depois vendida ali para os anunciantes. E nesse contexto, o algoritmo do YouTube ele vai funcionar como principal meio de produção aqui, né? E como meio de produção, ele vai definir quem vai aparecer, quem vai crescer e quem vai ganhar dinheiro. E aí assim, tu vai encontrar criador de conteúdo tipo eu aqui, que tu tá assistindo, vai encontrar aí um monte de gente massa também, e vai encontrar gente com o MrBeast que o processo já virou um sistema industrial. E vai ter documentos internos aí que vão mostrar como isso funciona na prática. Esse manual chamado
How to Succeed in MrBeast Production, e ele vai deixar claro o objetivo da empresa, que não é fazer ali o melhor vídeo em qualidade ou em criatividade, é fazer o melhor vídeo para o algoritmo do YouTube. E ele vai falar assim, as 3 métricas que vocês, caras, precisam se preocupar é o CTR aqui, né? O Click-Through Rate, ou seja, a porcentagem de pessoas que viram ali a thumb do vídeo e clicou no vídeo. Depois vai ter aqui o Average View Duration, que é o tempo médio ali onde as pessoas ficam assistindo o vídeo. E vai ter também o Average View Percentage, que é a porcentagem média do vídeo que as pessoas assistem, ou seja, quanto do vídeo é consumido ali. E essa postagem do Reddit resume bem ali aquelas estratégias usadas. Primeira vai ser aqui o efeito da novidade, ou seja, criar situação absurda ali, né? Tipo, coloquei 100 milhões de orbes no quintal do meu amigo. Orbes são essas bolinhas aí. Depois queria entender como o cara limpou essa bagunça aí. Se isso vai por esgoto é o caos. Mas enfim, isso chama atenção e força o clique. Isso vai deslocar a atenção das pessoas de problemas reais para assistir ali uma espécie de espetáculo. Outra coisa que ele vai fazer claramente, cara, é uma sinalização de dinheiro ali. É mostrar de forma clara que muito dinheiro foi gasto naquilo. Aqui o exemplo, né? O último a sair de uma ilha de 800 mil dólares vai ficar com a ilha. E aí o valor do conteúdo ele passa a ser medido por aquele dinheiro envolvido. Vai ter também ali uma engenharia de retenção, né? Corte rápido, sem pausa, sem aquele tempo morto ali. Uma edição bem acelerada, né? Um monte de coisa acontecendo o tempo todo. Por exemplo, vocês devem ver um monte de corte nos meus vídeos. Mas eu corto porque, cara, eu erro toda hora quando eu tô falando. Vocês não percebem. Mas eu gaguejo, eu falo palavra errada. Às vezes eu vou para direções erradas também. Aí eu volto, gravo de volta. É o meu processo aqui sinestésico de produção. Mas enfim, essa produção, né, onde não fica ali 3 segundos na mesma cena, tá sempre trocando ali a cena o tempo todo, isso dificulta uma reflexão mais profunda. E ele também vai ter uma classificação dos funcionários. Então ele vai ter uma divisão de equipe ali entre os A players, os B players ou os C players. A player seria aqui mais alta performance, o B player seria a galera intermediária e o C player seria a galera descartável. E ele vai falar aqui, só tem lugar nessa empresa para A players. Então o trabalhador vira uma peça ali substituível no sistema dele. E claro que quando a gente leva essa lógica para uma caridade, o resultado vai mudar completamente o que significa assistência social. Porque pensa, uma caridade tradicional, ela envolve ali planejamento, envolve tempo, envolve ali políticas públicas também, e envolve também solução durável. Só que isso não vai funcionar na lógica do algoritmo, porque para funcionar no YouTube, a caridade precisa ser ali rápida, precisa ser visual, precisa ser emocional, precisa ser também simples. Tu não pode complicar a caridade. E aí o sofrimento real, cara, como a falta de saneamento ou acesso à saúde das pessoas, isso vai perder o contexto e vira só ali o problema inicial de uma história. E a edição rápida vai eliminar qualquer espaço para eliminar as causas reais dessa pobreza, né? E quando o vídeo viraliza aí, ele vai ganhar milhões de visualizações. Ele vai gerar uma receita gigantesca com anúncio, vai atrair patrocinador também. E alguns vídeos vão ter aqui o fundraiser, que no caso tu pode doar. E aí isso vai direto para aquela ONG cadastrada ali. Então o criador, ele não vai ganhar o dinheiro desse fundraiser aqui. Isso vai direto para a ONG. Mas ele vai ganhar normalmente com a monetização do vídeo. Então isso cria um ciclo onde o sofrimento das pessoas vira conteúdo e o conteúdo vira lucro. E aí a análise desse modelo do MrBeast a gente pode entender por 2 conceitos bem interessantes. Um é o fetichismo da mercadoria do Marx, que eu já falei bastante, e também tem a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord. Inclusive tem aula na área de membros sobre esse livro aqui. Mas a ideia da Sociedade do Espetáculo, ela é uma ideia muito simples, que na sociedade atual, o que antes o cara ali vivia, né, com as arvorezinhas aqui, a montanha lá atrás, na vida real, isso vai virar agora uma representação numa tela, né? Então tá aqui a montanha, tá aqui também a arvorezinha e tudo mais. Então vira uma representação da realidade, ou seja, a experiência real é substituída por imagens. Maravilha, quer dizer não, né? Mas tu entendeu. Sucesso aqui. Só que isso também, cara, vai acontecer com um negócio chamado solidariedade. Porque pensa, o que antes era ali uma ajuda real entre pessoas, agora vai virar aqui uma espécie de espetáculo da ajuda, né? E obviamente que a caridade do MrBeast não foi feita para gerar consciência em ninguém. Ela é feita para gerar entretenimento. Então os vídeos não estão vendendo soluções para acabar com a pobreza.
elas vendem uma sensação de alívio. Então, quando a gente vê um vídeo aqui que foi doado 3 milhões para ajudar ali os refugiados ucranianos e que depois de 3 anos nunca mais vai acontecer nada porque isso vai sair meio de moda ali, mas independente disso, a pessoa vai sentir aqui que algo de bom aconteceu. A pessoa sente aqui que participou daquela coisa ali. Só que pensa, a pessoinha aqui, ela não precisou gastar dinheiro, né? Nem também se envolver politicamente e nem questionar porque isso existe, né? Por que esse problema existe? Por que será? Então o vídeo remove a sensação de culpa desse brother aqui sem exigir uma reação dele. Ele deixa o espectador confortável, o espectador passivo. Só que esse modelo não surgiu do nada, né? É uma evolução de algo que já existia ali. Porque nos anos 80 ali, campanha como o Band-Aid, por exemplo, eles vão usar a imagem forte de fome na África para gerar doação e a estratégia ali era chocar, gerar a culpa, incentivar ali uma ajuda direta. É o que alguns chamam aí de poverty porn, ou seja, a pornografia da pobreza. E fica aquela espécie de filantropia performativa. Só que diferente do passado, agora isso mudou. Isso precisa ser rápido, precisa ser limpo visualmente ali, fácil de consumir, com uma estrutura de entretenimento. Então a pobreza continua sendo usada, mas agora ela aparece como parte de um roteiro. E aí a pessoa em situação de vulnerabilidade vai perder sua história, vai perder sua voz, vai perder seu contexto. Ela vira ali um personagem, né? Os caras pedalando aí, por exemplo, pessoas recebendo comida, recebendo água. Então as pessoas viram elementos da narrativa. E o foco é muito sobre o criador, né? Não sobre o problema. E aí nesse caso a pobreza vira matéria-prima. Pensa no processo, tem um problema real, que é fome, que é doença, que é falta de infraestrutura. Esse problema vai ser filmado ali, ele vai ser editado para ser rápido, para ser emocional, vai virar um vídeo e o vídeo vai gerar dinheiro. Ou seja, o problema não é eliminado realmente, ele vai ser transformado num produto ali. E aí o sofrimento da galera vira conteúdo. E esse conteúdo continua gerando dinheiro ao longo do tempo também. Só que para entender melhor tudo isso, não basta só a gente olhar para os vídeos, né? A gente tem que olhar para a estrutura da empresa do cara. Porque a Beast Industries aqui não é só um canal. Tem um valuation aí de 5,2 bilhões e é um sistema com várias partes. O que a gente vai ter ali dentro? A gente vai ter produção de conteúdo, a gente vai ter marcas de produtos também, nós vamos ter também tecnologia dentro disso e a filantropia ali, que a gente já sacou um pouco qual é. Só que perceba uma coisa, a filantropia, ela não é separada do resto aqui. Ela faz parte do modelo de negócio como um todo, né? Porque ali a parte de mídia vai gerar a maior parte do dinheiro, vai ter anúncio, vai ter patrocínio e vai manter o público engajando ali o tempo todo. E aí vão ter os produtos do cara. Por exemplo, o Lantley aqui, que é mais ou menos uma combinação de snacks ultraprocessados, ótimo para a saúde. Dá uma olhada na delícia que parece ser isso aqui. Outra foto aqui maravilhosa também. Outra foto aqui também. Tem também os chocolate do cara, o Feastables, produtos que engrandecem a nossa sociedade. Então ele está transformando o seguidor em consumidor dessas porcariadas aqui. Só que a imagem do cara de bem, isso reduz, né, a crítica ao produto. Porque a filantropia aqui, ela vai ser uma organização sem fins lucrativos, beleza. Vai receber doação, vai gerar receita ali com os vídeos, vai reinvestir ali em ações. Então funciona como um processo de proteção de imagem, como muitas empresas e empresários fazem, inclusive. Daria para fazer um, inclusive, de empresário brasileiro aqui. Se vocês quiserem, pede aí nos comentários. O cara tá fazendo parceria também com o Banco Digital. Entrou aí com a MrBeast Financial. Vai fornecer empréstimo pra galera. E ele vai usar essa confiança do público para vender serviço financeiro. E aí vai reduzir muito o custo de atrair novos clientes, né? E as ONGs do MrBeast movimentam milhões de dólares por ano. Só que, obviamente, que analisar isso só seria limitado, né? Porque o principal valor não está no dinheiro direto, está no efeito indireto desse dinheiro. Porque a filantropia, ela funciona como marketing, funciona como construção de reputação, tipo, quem é você para falar do MrBeast? Tu nunca doou para ninguém e o MrBeast ajudou um monte de gente, aquela coisa toda. E também serve como uma proteção contra críticas, né? Então cria aquele efeito da Beyoncé lá, que é o efeito halo, né? Gera ali uma aura em volta do carinha. Ou seja, como ele ajuda as pessoas, tudo que ele faz passa a ser visto como positivo. E aí isso vai proteger os produtos, vai proteger os negócios, vai proteger as estratégias da empresa. E aí pensa uma coisa, né? Um banco gasta uma grana para conseguir novos clientes. Não é um custo de aquisição barato. Só que o MrBeast vai fazer isso quase de graça. E por que ele vai fazer quase de graça? Porque ele já construiu uma confiança
confiança. E aí, quando o nosso amigo indica um produto financeiro, o público vai confiar, não vai questionar, né? E vai aderir mais rápido. Então, a filantropia funciona como um selo de credibilidade. É um suavizador ali de próximas aquisições. Assim como o nosso amigo churrasqueiro está marinando uma carne aqui para o churrasco, o MrBeast também vai marinar a galera ali para que a galera fique mais molinha. E claro que a estrutura da ONG também vai permitir vantagem fiscal, né? As doações podem ali reduzir os impostos, circular, né, dentro do próprio sistema. E além disso, cara, a exposição constante ali de ação social cria essa proteção pública, né? Então, o que muita gente chama de philanthropy washing, ou seja, usar a filantropia para melhorar a imagem e reduzir crítica. Essa organização chamada 501c3 aqui, ela possibilita ali uma otimização complexa de capital. Então, quem doa por essa estrutura aqui, seja ali dinheiro em espécie, seja em patrocínio, seja em produto corporativo, essa galera vai ter muita flexibilidade em dedução fiscal, considerando ali o sistema tributário americano. E um dos exemplos mais conhecidos é esse vídeo aqui, a construção de 100 poços de água na África. Porque pensa, cara, do ponto de vista direto, o impacto é real, né? Pensa aqui, cara, cerca de 500 mil pessoas vão ter acesso à água potável e que depois o MBL vai tentar copiar ali com uma caixa d'água preta. Mas enfim, o resultado do MrBeast vai ser concreto, né? Só que o problema não termina aí, obviamente, porque o formato do vídeo vai fazer algo muito importante, né? Vai apagar o contexto histórico. Não explica por que essas regiões não têm infraestrutura. Ah, eles não têm porque não têm. Não vai estar falando de exploração colonial, não vai estar falando de controle de recursos por empresas estrangeiras, não vai estar falando de pressão ali de instituições financeiras internacionais também. Então o vídeo mostra uma espécie de salvador externo, né? Aquele cara de fora que vai resolver o problema todo. E isso reforça uma ideia de que as comunidades locais não conseguem resolver suas próprias coisas. A solução sempre tem que vir de fora. E o foco fica na execução e não vai ficar, obviamente, na manutenção, porque construir o poço é só o começo. O problema real é manutenção, o problema real é gestão local, o problema real é continuidade. E essas partes, obviamente, que não vão aparecer no vídeo. E aí depois da publicação vai surgir um monte de crítica, né, sobre a manutenção dos poços, sobre o abandono da infraestrutura, sobre aquela dependência externa também. E a organização respondeu dizendo que os projetos continuam funcionando. Mas o ponto central ele permanece, né? Porque o modelo de conteúdo não tem foco no longo prazo. A galera não vai querer ver um vídeo sobre manutenção. Eles querem ver ali a transformação, todo mundo felizão. Então precisa mostrar ali uma ação rápida, um resultado imediato, aquele impacto visual. E o mesmo padrão vai aparecer em projetos de saúde também. Vai ter ali um centro cirúrgico que vai ser financiado em parceria com ONGs locais. Então o impacto é real, cara. As pessoas são atendidas. Só que tem uma troca implícita ali, né? As organizações locais, elas precisam aceitar que seu trabalho vai ser transformado em conteúdo. A atuação das pessoas vai ser enquadrada dentro de um roteiro. E aí os problemas estruturais da saúde, eles viram ali história, vira narrativa, vira entretenimento. E é um padrão que vai se repetir em todos os casos, né? Problemas complexos ali viram história simples, né? As causas estruturais são removidas ali. E aí as soluções aparecem como ações individuais. Então o sistema ele não é questionado, o sistema é ignorado. Mas para que esse modelo funcione precisa de muita grana, né? E esse dinheiro não vai surgir do nada. Ele vem da extração de valor de pessoas. O conceito ali da mais-valia, né? Ou seja, alguém está trabalhando e gerando mais valor do que recebe. E aí os ex-funcionários vão começar a expor ali problemas internos. E vai ter um monte de denúncia, né? De vídeo ali parcialmente roteirizado, encenado também. Sorteios ali com regras meio questionáveis. Produto com assinatura falsa também. Só que o ponto mais grave, cara, eu acho que é nas condições de trabalho, porque vocês devem lembrar esse vídeo que saiu aí um ano atrás, quase 2, algo assim. Um dos produtores ali vai relatar a privação de som durante gravações, o ambiente de pressão externa também, presença de um monte de gente problemática na equipe, situação de assédio também, e os relatos mostram que o problema não é isolado, né? Ele faz parte do modelo. E o projeto mais extremo foi o Beast Games. Prometia ali a maior competição da história, um prêmio de 5 milhões de dólares, mas o cara virou alvo de um processo coletivo, porque os mais de 1.000 participantes denunciaram ali condições graves. Os participantes foram tratados como voluntários, ou seja, isso evita pagamento, evita direito trabalhista. Vai ter também ali uma privação extrema da galera, ou seja, alimentação insuficiente, pouca hora de sono, falta ali de itens básicos, e isso é feito para criar conflito e drama ali para o videozinho do cara. As mulheres também vão falar de falta de condição básica de higiene, um ambiente hostil, e os participantes vão enfrentar lesão, falta de medicamento,
isolamento, pressão psicológica. Então isso mostra pra gente uma condição clara, né? Que o mesmo sistema que aparece ajudando gente nos vídeos também pode explorar gente nos bastidores. E a lógica é a mesma, né? Gerar impacto, manter a atenção, aumentar o lucro. E aí a filantropia aparece aqui no topo do sistema, né? Mas a base continua sendo pressão sobre trabalhadores, exploração de participantes e maximização de resultado. Ou seja, né? A ajuda ela existe, só que ela não elimina o sistema que gera o problema. E para que a gente entenda esse modelo até o fim agora, a gente precisa entender o conceito aí do filantrocapitalismo. E a ideia é muito simples, os grandes empresários eles usam a filantropia não para mudar o sistema, mas para manter o sistema funcionando. E um dos autores que trabalha nisso é o Anand Giridharadas. Ele vai ter esse livro aqui, Winners Take All. E a tese central é muito simples. A elite, ela usa a caridade para melhorar a sua imagem, para evitar crítica, para manter seus privilégios. E dentro dessa lógica, algumas ideias vão ser reforçadas, né? Uma delas é que o mercado resolve os problemas sozinho. Como você sabe, nossa, tá indo muito bem nisso aqui, tá resolvendo tudo. Outra coisa que vai reforçar também é que o empreendedor é o herói, né? Outra coisa que isso vai reforçar também, a desigualdade não precisa ser enfrentada na raiz. Tá tudo certo aqui, cara. A filantropia vai resolver todo o esquema. E obviamente que vão ter outras soluções que vão ser ignoradas, né? Soluções rejeitadas. Então vou colocar aqui como as ideias dos caras e aqui solução rejeitada. E o que vai ser rejeitado, por exemplo? Uma política pública forte, né? Isso vai ser rejeitado. Uma redistribuição de renda também. Isso essa galera não vai curtir muito. Também uma taxação de grandes fortunas. Isso aí esse pessoal também vai achar um absurdo. Pô, eu fiz uma grana aqui, eu mereço. Fruto do meu trabalho e dos meus antepassados. Meu avô foi um cara muito foda. E também não vão curtir falar sobre regulação do trabalho, né? Então perceba aqui duas coisas bem diferentes. E lembrando que a neutralidade não é neutra, né? O MrBeast vai estar sempre com esse sorrisinho dele aqui e vai evitar entrar em debate político. E a justificativa dele é muito simples, é não dividir o público, é manter a audiência, é não perder dinheiro. Só que essa escolha tem efeito, porque quando alguém com grande alcance evita discutir desigualdade, políticas públicas ou direitos, isso não é neutro não, cara. Isso é um reforço do modelo atual, o reforço desse modelo aqui. Um exemplo parecido aconteceu ali com a Domino's, a empresa de pizza ali. E a campanha funcionava assim, ó. A empresa consertava os buracos nas ruas e dizia que isso era feito ali para proteger as pizzas na entrega, né? Vai estar escrito aqui, estradas ruins não deveriam acontecer para uma boa pizza. Estão querendo dizer que a pizza da Domino's é boa ainda por cima. E aí eles vão colocar a marca deles nas ruas também, né? A gente começa a ter aqui espasmos de cyberpunk. Cyberpunk está começando a brotar. E na prática isso faz algumas coisas, né? Porque está resolvendo um problema imediato e está substituindo o papel do Estado também. Então o resultado é uma mudança de percepção, né? As pessoas começam a achar normal que empresas resolvam problemas públicos. E elas começam a achar normal que o Estado não funcione. E o modelo do MrBeast segue a mesma lógica. Porque quando ele está construindo escola, quando ele está financiando hospital, quando ele está resolvendo um problema local, isso gera pra gente uma pergunta importante. Tipo, por que coisas não são garantidas pelo sistema público? O vídeo não vai fazer essa pergunta. Ela vai mostrar apenas o problema, a solução rápida e o resultado. E com o tempo isso vai mudando a forma como as pessoas pensam. Porque ao invés de esperar a solução coletiva, elas passam a aceitar uma solução individual, uma ação pontual ali, uma ajuda ocasional. É tipo o Rambo, o soldado universal resolvendo ali o problema no fim do dia. E isso enfraquece, né, a ideia de organização social, de política pública e de uma transformação estrutural. Então o que está acontecendo na prática aqui com tudo isso aqui é uma troca, né? Porque antes os problemas são resolvidos coletivamente, com soluções de curto e que vão funcionar no longo prazo também. Só que agora os problemas viram conteúdo, as soluções viram espetáculo. E vai ter um bando de palhaço copiando isso aí, cara. O Pablo Marçal, por exemplo, tem que ir para a África para fazer o showzinho dele. É o que o Intercept vai descobrir aí. Nossa vida virou um pesadelo. Dinheiro de Angola arrecadado por Pablo Marçal vai para ONG em nome de bicheiro no sertão da Paraíba. Fomos até Angola ver as 300 casas do Pablo Marçal, só encontramos 30. 30 casas construídas se intercalam com moradias precárias, feitas com chapas de metal. Há conflitos para receber
receber os donativos e dividir os recursos. Então, no modelo do MrBeast, do Pablo Marçal, né, nem chega a ser um alívio imediato, né? Porque já é uma bosta desde o começo. Mas no modelo do MrBeast, isso vai ser ali um alívio imediato, um conteúdo emocional, vai ser uma ferramenta de marketing, vai ser uma proteção de imagem. E também tem uma outra função, cara, isso reduz uma pressão por uma mudança estrutural, porque a pessoa vê o vídeo da ajuda, ela sente um alívio, sente ali, pô, algo foi resolvido. Isso diminui aquela sensação de urgência. A revolta ali vira um conforto, né? Mas na verdade o problema continua existindo, mas agora o problema parece menor, ele parece ali resolvido e mais distante. Só que, né, gente, pobreza, falta de acesso à saúde e desemprego, isso não é um acidente. Isso faz parte do funcionamento do nosso sistema, porque isso ajuda a manter mão de obra disponível, barata, né? Pressão sobre o salário da galera o tempo todo e reforça as estruturas de poder que a gente tem na sociedade. Então a caridade não elimina esses problemas, vai atuar em cima deles. Vai só aliviar casos individuais, vai transformar isso numa narrativa e vai manter o sistema funcionando como está. Então o resultado é um ciclo, né? O sistema gera desigualdade e a desigualdade vira conteúdo, o conteúdo gera lucro e o lucro vai reforçando o sistema. E enquanto o público está assistindo essas histórias emocionantes, essas soluções rápidas e esses finais felizes, ele vai deixar de olhar para as causas estruturais, as decisões políticas e aquela organização coletiva também. E tudo isso cria uma ideia muito perigosa, que é que a solução para os problemas não está na sociedade. A sociedade não consegue resolver seus problemas. A solução está nos indivíduos ricos e bem intencionados. Só que tem um argumento forte do outro lado, né? Pensa assim: pô, não importa a intenção, o que importa é o resultado. Ou seja, essas pessoas estão sendo ajudadas, isso já justifica o modelo, né? E quem defende essa visão vai apontar dados concretos. Pô, a pessoa com fome recebeu comida, cara. A pessoa cega voltou a enxergar. A comunidade passou a ter água. Hospitais e centros são financiados pelos caras, meu. São coisas reais que estão acontecendo. A galera fica feliz. Isso faz uma diferença imediata na vida da galera. E para quem tá numa situação extrema, foda-se, né, cara, de onde vem o dinheiro. Foda-se como o vídeo foi feito, foda-se se tem uma estratégia por trás. O que importa é que a ajuda chegou. E esse papinho de sociedade que eu tô falando aqui, essa sociedade não chegou nessa galera. E essa visão também vai criticar essas análises mais profundas que a gente faz, porque ela diz que discutir sistema, política ou ideologia, isso pode atrasar a ajuda urgente. Então, na prática, a crítica é assim, né? Enquanto tu tá debatendo, outras pessoas continuam sofrendo. E em muitos casos, a ajuda do cara e do MrBeast vai acontecer onde o Estado não está chegando. E as ONGs locais muitas vezes vão aceitar a parceria porque elas precisam de recursos, elas precisam de estrutura, elas precisam agir rápido. E vão fazer isso mesmo que isso signifique virar um conteúdo. E em muitos lugares a situação é falta de investimento público mesmo, cara. É uma falta de infraestrutura, é uma ausência de políticas eficazes. E aí, nesse contexto todo, a ajuda privada vira a única opção. Só que isso cria um dilema real, né? Pô, porque a ajuda, ela vai resolver os problemas imediatos, mas ela não vai mudar o sistema. E às vezes vai até ajudar a manter esse sistema. Então, assim, cara, a ajuda está acontecendo. As pessoas estão sendo beneficiadas, isso é maneiro. Só que a gente tem que fazer outras perguntas. Cara, o que acontece depois? Então, o problema não está no efeito imediato, está nos efeitos indiretos, né? Se tem uma redução da pressão por uma política pública mais eficiente, a gente está normalizando a desigualdade, a gente está criando uma dependência de ação pontual, a gente está fortalecendo, né, soluções individuais. E também tem um efeito cultural, né? O público passa a aprender ali que problemas sociais, elas são resolvidas por indivíduos, não vai ser resolvido por uma estrutura coletiva. Então isso muda a forma de pensar, cara, principalmente nos jovens. E aí com o tempo se forma uma visão de que a pobreza é um problema isolado e que a solução é a caridade. E aí o sistema não precisa mudar. Então é uma visão simples, né, fácil de consumir e que é compatível, né, muito compatível com o algoritmo. E aí vai ser ignorado que os problemas são estruturais, a escala é global e a solução exige uma organização coletiva. Então o modelo do MrBeast, cara, não é só caridade, né? É um sistema que transforma sofrimento em conteúdo, transforma o conteúdo em lucro e transforma o lucro em mais alcance ainda. E como a gente viu, né, o algoritmo faz um papel fundamental nisso. Vai favorecer emoção rápida, história simples, solução imediata e vai ignorar, né, um debate complexo, processos lentos, mudanças estruturais. E isso cria uma situação específica, né? As pessoas começam a aplaudir quem resolve pequenos problemas visíveis
visíveis, enquanto os grandes problemas continuam intactos. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Tu curte o MrBeast, tu não curte? Tu acha que o que ele faz é maneiro, tu não acha? Tenho certeza que a gente consegue chegar aqui numa discussão bacana nos comentários. E se chegou até aqui, deixa joinha no vídeo. Isso ajuda a levar o vídeo para mais pessoas. Também se inscreve no canal e considere se tornar membro também. Tem uma série de vídeos exclusivos que tu pode obter acesso a partir de agora. E inclusive aqui, em relação à sociedade do espetáculo, tem um curso completo se tu quiser entender esse mecanismo aqui. E é isso, todo dia, meio-dia, um vídeo novo no canal. Te encontro no próximo. Um grande abraço.